Bem-vindos a mais uma aula de História. No vídeo de hoje nós falaremos sobre a Belle Époque e os fatores que levaram o mundo à Primeira Guerra Mundial. Durante os anos de 1914 e 1918, a vida na Europa se tornou difícil. A Grande Guerra, como a Primeira Guerra também ficou conhecida, destruiu a economia de muitos países, mudou a vida de inúmeras populações e abalou as estruturas do mundo inteiro. Além de milhões de mortos e feridos, o evento também inaugurou novos desdobramentos políticos mundiais, confrontos geopolíticos, acordos diplomáticos, avanços tecnológicos e ainda hoje suscita debates históricos sobre a sua origem, entraves e peculiaridades. O tempo glorioso da Belle Époque não existia mais, mas um novo século se apresentava. A eclosão da Grande Guerra era como se alguém gritasse aos quatro ventos: não está tudo bem. Neste vídeo nós vamos descobrir o porquê. Embora todo o século comece pelo primeiro ano de sua virada oficial, para muitos historiadores, o século XX não começou em 1901, mas em 1914. Essa diferença entre o início cronológico e o parecer histórico ocorre por critérios alheios às datas. Antes de 1914, os padrões culturais e a política governamental do mundo ocidental ainda eram ditados pela aristocracia europeia. A Europa continua sendo o grande farol que guiava o mundo. A única grande exceção até então eram os Estados Unidos, impulsionados com a industrialização do território a todo vapor ao final do século XIX e uma república já vigente desde ali meados do século XVIII. Na Europa, a Inglaterra, progressista e liberal, era comandada pelas famílias aristocráticas que controlavam as riquezas e a política. A França, o país símbolo das grandes revoluções no final do século XVIII, ainda estava sob a influência de homens portadores de grandes títulos, como condes, barões. E a origem das principais riquezas daquele país ainda provinha das tradicionais propriedades rurais familiares. Em paralelo a tal característica social, os contínuos avanços da ciência e as novas descobertas tecnológicas indicavam uma nova forma de se ganhar dinheiro. O progresso científico trouxe uma espécie de otimismo sobre o futuro, junto com um sentimento de superioridade. Esse sentimento seria responsável por grande parte da força imperialista que guiou a Europa, subjugando populações e dominando territórios. Essa noção de apogeu, de invencibilidade e crença em um futuro maravilhoso, reservado pela ciência e pela tecnologia, se estendeu desde o final do século XIX até 1914. O período ficou conhecido como Belle Époque, expressão francesa que significa bela época e foi marcada por algumas características. Vejamos quais são. A primeira característica era a formação de grandes impérios coloniais. O imperialismo europeu construiu grandes domínios territoriais, expandindo o seu poder a outros continentes, tais como a África e a Ásia. Tal ação trazia grandes lucros para as elites europeias, mas subjugava as populações locais, desestruturava as sociedades e impedia o avanço e a independência destes territórios. A segunda característica era o determinismo racial. A ciência passou a ser influenciada pela ideia de superioridade, levando ao desenvolvimento equivocado e mal conduzido de disciplinas como medicina, antropologia e filologia, que é o estudo das línguas nas universidades. Esses conteúdos tentavam comprovar a existência de etnias superiores ou inferiores no mundo, defendendo também os interesses europeus, ou a comprovação de populações inferiores acabava por justificar o domínio e a subserviência de outros povos. Nessa visão hierarquizada, a população branca e europeia se via superior e civilizada. A tutora dos povos que considerava-se racialmente superior. A terceira característica eram as reformas urbanas. Os espaços públicos foram revitalizados, foram construídas largas avenidas, grandes prédios com intensa atividade nas ruas, bares, praças e locais de diversão. A vida e a interação pública passaram a ser agitadas.
Apesar da visão otimista a respeito do progresso científico e econômico, a Belle Époque também carregava algumas características que gerariam efeitos colaterais em um futuro não muito distante, como o nacionalismo. O nacionalismo nada mais é do que um conjunto de ideias e sentimentos relacionados com a unificação de um território, um Estado, garantindo assim o seu desenvolvimento de uma forma plena em conjunto com a união de uma população que se vê responsável pela defesa da sua própria nação. Na Europa, o nacionalismo foi meio que responsável pela adoção de estados nacionais, com viés democráticos e constitucionais, deixando de lado regimes monárquicos cuja soberania absoluta era de um monarca. Em casos extremos, o nacionalismo poderia então culminar em discursos extremistas, como o nazismo e o fascismo, que você verá em outro vídeo. O nacionalismo ele ficou em evidência no final do século XIX, com diferentes países competindo por uma soberania tecnológica, territorial e cultural. Para compreender melhor esta corrente, é necessário destacar duas de suas características principais. A primeira característica é a valorização das belezas naturais e da cultura de um povo. Quando levada ao extremo, essa valorização se transforma em ódio pelas tradições dos outros povos, com desdobramentos como xenofobia, rivalidade com outros países, etc. E a segunda característica do nacionalismo é o avanço militar e políticas imperialistas. A expansão militar e a conquista de colônias reafirmava o potencial deste país, estimulando a rivalidade externa. Movimentos famosos nesse sentido foram o famoso pan-germanismo alemão e o pan-eslavismo russo, ideologias nacionalistas que visavam unificar um povo e uma cultura buscando a sua própria soberania. No final do século XIX e no início do século XX, essa corrente nacionalista trouxe um período chamado de paz armada. Um momento com características pacíficas, mas que resultou em um processo bélico extremamente violento e agressivo. Era o embrião da Primeira Guerra Mundial. As razões que culminaram no início da Primeira Guerra Mundial são múltiplas e complexas e ainda hoje não são consenso entre os historiadores. Isto porque contemplam diversas motivações, exigindo compreensões das dinâmicas internacionais dos países europeus muito antes do início do conflito. Ainda assim, há três noções básicas que são cruciais para entender aquele momento, desde as políticas estabelecidas até as parcerias formadas. Vamos a elas. A primeira, o nacionalismo corresponderia aos interesses de cada um dos países envolvidos e, com base nisso, ditariam a forma como cada um deles se posicionaria no conflito futuro. A segunda é o sistema de alianças que foi conduzido por um pressuposto básico. A união entre países rivais partia de um interesse em comum. Em outras palavras, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. E a terceira e última, a guerra era vista como uma forma rápida de solucionar problemas políticos de uma forma também permanente, diferentemente de soluções e medidas diplomáticas. Assim, o militarismo entraria em cena. Em função dessas características, a Europa foi polarizada em duas grandes posições: a Tríplice Entente, composta pela Inglaterra, França e o Império Russo, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália e o Império Turco-Otomano. Vamos agora entender como essas aproximações foram possíveis e, para isso, nós precisamos voltar até o Congresso de Viena. Sim, em 1815. Com a queda de Napoleão Bonaparte, as maiores potências europeias do período, Reino Unido, Rússia, Prússia e Áustria, eles se reuniram em um congresso internacional em Viena, na Áustria, com a intenção de firmar um acordo de paz e discutir seus domínios, buscando reconfigurar fronteiras a partir das mudanças territoriais dadas pela expansão do Império Francês naquela época. Nesse encontro, ficou decidido que a população germânica, massacrada pelos domínios napoleônicos e pela perda do Sacro Império Romano-Germânico, seria unificada novamente em uma confederação chamada de Confederação Germânica, com a união de 39 países que compartilhavam da língua e da cultura alemã. A Áustria e a Prússia ficariam designadas como líderes desta confederação, uma vez que partilhavam dessas características e eram potências dominantes. Além de outras conquistas, ao final do acordo, a Rússia tinha adquirido hegemonia sobre a Polônia, a Finlândia e a chamada Bessarábia, atual Moldávia e Ucrânia. O Império Austríaco, garantido territórios nos Balcãs e no norte da Itália, e a Prússia tinha expandido seu território e domínio.
A Inglaterra, além de adquirir novos territórios, também garantiu forte controle das rotas marítimas. Outro interesse do Congresso era estancar o avanço dos ideais liberais da Revolução Francesa, restaurando um poder centralizado. Essa ambição uniu Rússia, Prússia e Áustria em uma aliança que ficou conhecida como a Santa Aliança, cujo propósito estava em intervir militarmente em territórios europeus, cujo regime monárquico estivesse em apuros. A Santa Aliança vai sucumbir rapidamente anos mais tarde. Todas essas ações pelo Congresso de Viena culminariam mais tarde, a partir de 1948, o movimento que ficou conhecido como a Primavera dos Povos. Como você pode perceber, após o Congresso de Viena, muitos territórios da Europa estavam anexados em grandes conglomerados. A Alemanha, por exemplo, ainda não existia. A população alemã integrava a Confederação Germânica com a associação de vários estados que partilhavam da mesma ancestralidade e da mesma língua. Estes povos eram liderados pela Áustria e pela Prússia, também integrantes ali desta confederação. A partir de meados de 1850, os ideais nacionalistas passaram a ditar a necessidade da união destes povos germânicos em um único território. Assim, nasceria a Alemanha. A unificação alemã, também chamada de pangermanismo, foi um projeto elaborado pela Prússia com o intuito de formar este grande país na Europa Central. No entanto, a rivalidade de hegemonia entre prussianos e austríacos fizera com que a Áustria fosse descartada deste plano. Como hoje não existe mais a Prússia, mas existe a Alemanha e a Áustria, conclui-se que o objetivo for atingido, Com a existência de um território alemão a partir de 1871, para a Alemanha era necessário criar boas relações diplomáticas com seus principais vizinhos, os chamados austríacos, aqueles mesmo que não apoiaram inicialmente o seu próprio nascimento. Procurando estreitar essas relações, os alemães gradualmente apoiaram os austríacos em diversas de suas ambições territoriais, especialmente no leste europeu, na região dos Balcãs. Contudo, tal ação não seria aceita por todos, especialmente pela Rússia. O Império Russo ambicionava os territórios da Europa Oriental. Como justificativa, se apoiava em um argumento nacionalista. A grande mãe Rússia era a matriz de todos os povos eslavos e, assim, deveria incorporá-los em uma área de influência. Esse discurso deu origem ao chamado pan-eslavismo, trazendo atritos entre a Alemanha e o Império Austro-Húngaro. Assim como os povos germânicos, outro personagem, a Itália, também lutou pela sua unificação. A unificação italiana deixou questões mal resolvidas. Uma delas correspondeu a territórios considerados italianos, mas até então não incorporados à Itália, as ditas províncias irredentas, também conhecidas pelos locais de Trentino, Istria e Dalmácia. Então, nas mãos desse Império Austro-Húngaro, a Itália tinha por situação determinante tomá-los de volta. E foi assim como a Alemanha manobrou a rivalidade entre Itália e Áustria. A Itália tinha uma reivindicação sobre territórios que estavam sob autoridade austríaca, mas, sendo ela militarmente mais frágil, mais pobre, os alemães prometeram negociar com os austríacos e intervir nessa situação, segundo as exigências italianas, e ao atraí-la assim por um arranjo de aliança e amizade pelas potências que estavam se formando, a chamada Tríplice Aliança. Do outro lado, a Inglaterra, que já era o berço, foi destaque também da Segunda Revolução Industrial durante grande parte do século XIX. A Alemanha se unificara com a industrialização prussiana, tornando-se desde o fim do século XIX a grande concorrente econômica da Inglaterra. No entanto, diferentemente dos ingleses, faltava à Alemanha colônias e um mercado mais forte e estabelecido. Essa constatação e o espírito nacionalista fizeram com que essa nova de um arsenal naval, tentando ao máximo se equiparar aos britânicos, um movimento conhecido como navalismo, além de procurar ganhar mais visibilidade e relevância no cenário internacional, política conhecida como Weltpolitik. Essas políticas desencadearam também uma grande rivalidade com a Inglaterra, tocando também outros países indiretamente. Falando em rivalidade,
O marco da unificação alemã foi a vitória sobre a França, em 1871, na última guerra europeia que eu citei agora há pouco, a Guerra Franco-Prussiana. Contudo, uma ferida aberta havia ficado. A questão dos territórios, por exemplo, da Alsácia-Lorena, que outrora pertencia aos domínios franceses, agora estava sob domínio alemão. Os interesses alemães pelo território estavam relacionados com o princípio nacionalista, uma vez que uma grande população germânica ainda ocupava a região. Por outro lado, o interesse francês estava relacionado com a grande fortuna do território, que era muito rico em carvão e ferro, essencial para o processo de industrialização francês. A tomada da Alsácia-Lorena despertou o ressentimento francês. E poucos anos após a derrota do conflito franco-prussiano, o país já tinha reorganizado o seu exército para ser equivalente ao vizinho alemão em tamanho. Assim nascia o chamado revanchismo francês. A partir de então, a diplomacia europeia ficou plenamente tensa até 1914. Com a expansão agressiva dessa marinha alemã, a tensão vai ficar ainda pior. A frota naval veio ser a grande expressão de poder e da vontade do Kaiser, ou imperador Guilherme II. Para completar, em 1905, assistiu-se ainda ao episódio da crise marroquina, resultado da disputa entre Alemanha e França sobre o território do então Marrocos. Apesar de ser um país aparentemente autônomo, os sultões marroquinos acabaram por unir seus interesses aos dos franceses, que já dominavam a Argélia. Frente a isso, os alemães defendiam a independência marroquina, contrária aos interesses franceses da região. A Alemanha esperava uma vitória moral sobre as demais potências através do estabelecimento de uma conferência. Como resultado, o status do Marrocos não se alterou. Os interesses de Inglaterra e França se uniram e houve um distanciamento alemão em relação aos demais estados. Com o chamado entendimento cordial entre ingleses e franceses, somado à oposição de alemães e austríacos frente aos interesses russos na Europa, fundou-se um pacto chamado de Tríplice Entente. A partir daí, intensificaram-se as frentes militares nos países e os investimentos com armamentos. A aprovação de novos e maiores orçamentos para as forças armadas de um país repercutia imediatamente sobre a política dos demais. Por fim, o outro personagem surge. De um passado grandioso, o Império Turco-Otomano vivia um presente de grande atraso econômico. Era o Império fraco, mas grande, pegando territórios do leste europeu ao Oriente Médio. Os otomanos tinham territórios estrategicamente importantes, estavam bem na divisa geográfica entre os dois continentes, da Europa e da Ásia, e o Estreito de Bósforos e de Dardanelos permitiam acesso ao leste europeu e também ao mar Mediterrâneo, facilitando a navegação comercial e também o acesso e a entrada da Ásia, continente que interessava muito para os ingleses. A expansão russa sobre o seu território fez com que ela se aliasse ao grupo oposto ao russo, o grupo alemão, também conhecido como potências centrais, formado por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. No próximo vídeo nós veremos como este barril de pólvora irá detonar. Até a próxima!